Bandeirantes acontece. Nove horas e 43 minutos, você segue na Rádio Bandeirantes, diariamente necessária, e a gente vai conversar agora então aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, ao vivo, com o arquiteto e urbanista José Bueno, que também é mestre em Aikido. Ele atualmente não atua só nessas áreas, né, como arquiteto e urbanista, mas também fala sobre educação, liderança, preservação do meio ambiente. Agora, no dia 7 de novembro, terça-feira, ele vai participar da roda de encontros Matutaí, na Livraria da Vila, na Vila Madalena. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre esse evento, para compartilhar com pais e mães seus passos como educador. Não é isso, José Bueno? Boa noite novamente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Leandro. Boa noite. É isso mesmo. Na terça-feira, meio-dia, a gente tem um bate-papo lá na Livraria da Vila, onde a Vivian, o pessoal do Matutaí, convidou para trazer a minha visão como pai, como educador, como faixa preta, como facilitador aí de vários processos, a explorar o que tem essa cultura do Aikido, essa cultura que vem de um outro país, de uma outra origem, a contribuir com pais e mães no trato, no lidar com filhos, na educação do dia a dia com os filhos. Explica primeiro, basicamente, o que é o Aikido, né? A gente até estava conversando com o Ricardo Capriotti, ele adiantou uma arte milenar, uma arte marcial, mas explica exatamente o que é e diferenciar de outras, né? A gente às vezes tem notícia de outras, taekwondo, enfim. Qual que é a diferença do Aikido para as outras? Bom, eu conheci o Aikido em 84, lá se vão 33 anos, e foi uma paixão à primeira vista de perceber algo muito diferente do imaginário, do que eu sabia, conhecia, o que as pessoas em geral sabem sobre artes marciais. É uma arte marcial não competitiva, é uma arte marcial que preza assim, a possibilidade do encontro harmônico, né, entre oponentes, ou seja, nos ensina, né, pela prática, pela convivência, pelo treino, a lidar com situações difíceis e achar um patamar saudável, um patamar harmônico, onde não há a figura do vencedor, do perdedor, do derrotado, né? Então é uma grande filosofia, ou seja, que o mais incrível dela é que não só ela traz o benefício para o praticante, para quem pratica, né? É uma arte marcial muito suave, uma arte marcial muito inteligente, mas o mais incrível é quando ela transborda, né, dos limites assim, da prática e começa a ganhar manifestações e expressões fora do dia a dia. Ou seja, como aplicar a cultura do Aikido no trabalho, nas relações familiares, nas relações sociais, na sua relação como cidadão. Ou seja, a gente está lidando com dificuldades e com obstáculos e com resistências em toda a profissão, em toda a área. Se tem alguma metodologia, alguma tecnologia que possa servir a você lidar com isso de modo mais elegante, eu costumo traduzir o Aikido assim, em pouquíssimas palavras, como arte que ensina a gente a transformar o impossível em possível, o possível em fácil e o fácil em elegante. Oh, que beleza. Essa é a prática. Às vezes não dá certo, às vezes a coisa é um pouco mais complicada, mas o caminho é esse. Como lidar com situações impossíveis e achar o caminho do possível, o caminho do fácil, o caminho do razoável, até que a solução seja elegante, a gente viva bem. Essa é a meta final de qualquer cidadão, de viver bem. Em harmonia. Em harmonia, no mundo complexo, no mundo com muitos desafios, pessoais, interpessoais, profissionais, sociais. Então, qualquer ensino, qualquer ensinamento que traga recurso para você ter a sua existência aqui no planeta, né, saudável, e deixar um bom legado, isso aí essa é a minha relação com o Aikido. Muito mais do que apenas um esporte. Como é que o Aikido está ligado com a educação de crianças, principalmente? Essa foi a primeira pergunta assim, que eu recebi. Tem uma entrevista que acho que o Matutaí acabou publicando, né? As crianças, elas são um estímulo permanente, né, de desafios. Elas são a imprevisibilidade, elas demandam muito, né? Então, estou brincando, de um pai, uma mãe faixa preta na relação com esses pequenos desafios, né? E acho que uma prática que a gente trabalha bastante na cultura do Aikido é a empatia, ou seja, é perceber. O primeiro ponto da empatia é você perceber quem é o outro, o que ele está falando, o que ele está dizendo, o que ele está querendo, e escutar. Muitas vezes o pai e a mãe, ele não tem esse tempo, até essa pausa de parar e ouvir qual é a demanda que está surgindo do seu filho, da sua filha, seja ela com 3 anos, com 5 anos, com 12 anos, com 15, com 20, né? Então, o exercício da escuta, o exercício da presença, do interesse pelo outro, talvez seja a primeira lição mais importante que a gente vai trazer, é o interesse pelo outro.
E não, mas às vezes você vê o pai com o WhatsApp na mão, o pai ocupado. Minha própria relação com meu pai, eu vejo meu pai sempre ocupado, voltando para casa cansado, voltando para casa estressado de um dia. Faltava aquele tempo e aquela qualidade de atenção para dar para, não só para mim, mas seus filhos em geral, né? E acho que isso um drama de todos os pais, né? Que estão hoje lidando com a sobrevivência, enfim, ainda tem em casa, tem que atender a demanda e o interesse, o afeto, o desejo de atenção dos seus filhos. A gente ouve falar, às vezes, algumas pessoas dizendo: os jovens de hoje em dia não respeitam mais os pais. Tá mais difícil educar os jovens hoje em dia? Eles mudaram? O que aconteceu? E não você acha que isso é uma pergunta que daria um programa inteiro, vários programas para a gente conversar. O que aconteceu? O que está acontecendo, né? São tantas coisas acontecendo. Eu acho que uma coisa que é comum, acho que em várias famílias, é a ausência daquele tempo de convivência, né? Daquela mesa de jantar, daquele momento onde estão pai, mãe, os filhos, os irmãos, aquela confusão do jantar, enfim. Mas é um momento onde o contato e o convívio era uma promessa de aprendizagem, de relação. Eu acho que preservar esse espaço, acho que assim qualquer família, preservar esse tempo, né? Que seja de 15 minutos, de meia hora, de alguns minutos, né? De estar na presença dos filhos e ouvi-los, né? Mais do que falar, mais do que ensinar alguma coisa, ouvir o que está acontecendo na cabeça dessa garotada, o que está acontecendo na cabeça dos meninos, né? Eles sofrem os seus dramas nas escolas, na rua, têm as suas angústias, enfim, acho que ter esse tempo, acho que a primeira dica assim, é a gente não perder esse tempo de presença com a molecada, com os garotos. Eu acho que é isso, né? A gente vê muitas crianças no iPad, assistindo um vídeo no YouTube, isoladas. A convivência é muito importante para a educação, para que depois no futuro, né, como adultos, as pessoas vivam em harmonia. Você pensa assim? Acho que a convivência é chave central, acho que a relação física com essas crianças, né? Acho que o mundo digital, o mundo da internet não tem volta, ou seja, está aí. O iPad está aí, o YouTube está aí, assim, as informações estão chegando por todos os lados, né? Mas aquele tempo físico de convivência, onde se desligam os computadores, se desligam os celulares para estar com as crianças, acho que isso é fundamental. E é um grande risco a gente perder esse tempo do contato, né? Do contato olho no olho, do contato da brincadeira, do jogo, do sair para passear, do se divertir, do errar junto com as crianças, participar. Algo que eu percebo que é muito, muito incomum são ofertas, assim, atividades que sejam para pais e filhos. Ou seja, a gente tem coisa para a garotada, a gente tem coisa para os adultos, mas são poucas ofertas onde que a atividade, ou seja, a experiência, ela vai ser mútua. Ou seja, você vai ver pai, mãe, filho, juntos vivendo uma experiência de aprendizagem. Eu tive lá, por exemplo, na escola que eu dirijo aqui em São Paulo, no Dojo Harmonia, a gente teve, há uns 2 anos, a gente ofereceu isso para a comunidade, que eram práticas e atividades múltiplas. Prática de pandeiro, prática de teatro, prática de pintura, de histórias, de jogos, com uma única regra, era para pais e filhos. Ou seja, não era um lugar para depositar a criança, para ela se entreter e o pai ficar aguardando ela na porta. Eram atividades para as crianças fazerem junto com seus pais. Então a gente teve momentos assim de aulas de bateria. Então teve um baterista, o Vitor Chaves, que ofereceu uma aula de bateria, de percussão mínimo, né? Iniciação à percussão. Com meninos de 2, 3 anos, de 9, de 10, de 15, os pais, as mães. Então só ter esse tempo de aprendizagem no mesmo espaço é preciosíssimo e muito incomum, né? Eu pretendo em breve talvez voltar com essa possibilidade de oferecer novas atividades criativas, divertidas, interessantes, práticas na maioria delas. Não são práticas conceituais, são algumas experiências, né? Para pais e filhos estarem juntos. Acho que essa é a cola maior aqui, é onde estamos dedicando tempo para conviver e aprender junto com os nossos filhos. E como se posicionar como adulto, como aprendizes também, né? Não tem nada de menor nisso, de você se colocar num lugar onde às vezes até o teu filho vai na frente, pega o negócio na sua frente, ele vai se sentir super orgulhoso de estar ensinando o pai, de estar ensinando a mãe, uma coisa que ele aprendeu, uma coisa que ele descobriu. Os pais, eles chegam para você no seu espaço, às vezes preocupados ou com algum problema e para tentar solucionar em relação à educação dos filhos, eles chegam com o problema ou não? Eles já vêm como uma coisa natural assim na educação deles, essas atividades? No caso, não tem a figura do problema não existe. Eu acho que em toda a família tem essa tensão da educação, da relação com os filhos, não chega expressamente isso. Teve recentemente um amigo, né, um cliente, né, um aluno,
que ele chegou com uma relação forte, que ele queria ter um espaço, ele foi indicado por um psicoterapeuta, ele queria, soube de mim, soube desse meu interesse de juntar pai e filho, mãe e filha, de fazer coisas juntos, e ele trouxe essa demanda de que ele precisava ter um tempo de convivência, ter alguma prática. Ele chamou, especialmente, tinha o Aikido para oferecer, e a gente montou uma estrutura para poder ter a prática do Aikido juntos. E ao longo do processo, o menino foi diagnosticado com um certo nível de autismo, ou seja, uma coisa que ele estava tentando lidar, estava tentando dar reforço escolar para o garoto, tentando fazer ele ir melhor na escola, enfim, até quando ele foi diagnosticado com um certo nível de autismo, ele tirou a mão do controle e falou, não, deixa eu relaxar, deixa eu ver o que ele quer. Ele gostava de animais, ele gosta muito de Star Wars, então ele deixou o garoto mais sossegado, aliviou, tirou a mão da vontade de fazer o garoto melhorar, para ver o que ele queria fazer. Então, nessa ocasião, o menino deixou, falou, não, Aikido, você quer continuar Aikido, filho? Ele falou, não, acho que Aikido não quero continuar a praticar minha relação com os animais, com os cavalos, que ele gosta de bicho, enfim, e deixou o Aikido. E o pai seguiu com o Aikido. E o pai seguiu praticando porque ele percebeu que ali tinha uma profunda metáfora para saber lidar com as tretas e as confusões do ambiente profissional que ele vivia. Como você pode exemplificar para o nosso ouvinte? Você até tem um termo, né? A pessoa que pratica o Aikido pode ser faixa preta em criar pontes, né? O que significa esse termo, essa expressão? Acho que um faixa preta em Aikido, assim, pegar profundamente, não é exatamente um atleta. Ou seja, é uma pessoa hábil em saber dialogar, hábil em saber enfrentar situações difíceis com sensibilidade, com atenção, com empatia, com percepção do que está acontecendo no teu entorno. Ou seja, basicamente, assim, uma pessoa, um faixa preta em harmonia, como eu gosto de falar, é alguém que está atento ao que acontece à sua volta. Ou seja, não é uma pessoa que está só atenta aos seus interesses, ao seu ego, à sua individualidade, mas ela percebe o desejo, a demanda da sua comunidade, dos seus interlocutores, enfim. E eu acho que isso é um recurso, um conhecimento, uma habilidade necessária em qualquer ocupação. Como médico, como engenheiro, como professor, como educador, como pesquisador, você entender o que se passa. Acho que a coisa que o Aikido mais me trouxe foi essa acuidade em ouvir, em ver, em sentir o que acontece e como eu posso interagir e contribuir nesse momento, nesse lugar, nesse ambiente. Como é que um pai e uma mãe podem preparar um filho para se relacionar com as pessoas, né, com o diferente, principalmente, né? A gente tem muitos casos de violência hoje em dia, né? Vem à tona muitos casos no noticiário de violência contra pessoas, entre pessoas diferentes, né? Principalmente contra minorias, negros, homossexuais. Como preparar um filho para conviver com as pessoas diferentes nesse mundo? Acho que a resposta vem dentro da pergunta, praticamente, né? Eu acho que se a gente formar, de repente, um menino, uma menina, num ambiente pouco diverso, onde ele vai conviver somente com pessoas iguais, pessoas parecidas em gênero, em modo de pensar, em classe social, a gente vai criar uma pessoa com uma certa atrofia emocional para lidar com o diverso. Então, quanto mais exposta essa criança tiver à diversidade do mundo, né? Eu fui menino de rua, assim, eu cresci em Copacabana, assim, quando eu era moleque. E eu lembro das brincadeiras de rua, que era brincar com o filho do porteiro, com o menino que descia lá do morro, com o vizinho da classe média, um menino rico. Então a gente tinha assim um colorido, né? Que de certa forma assim criou uma certa musculatura em mim e gerou uma certa escola em gostar do diverso. E a outra coisa, acho um outro ponto, além de expor o quanto possível, né, a outros universos, né, a outras culturas, a outros pontos de vista, quanto mais estimular o menino ou a menina para esse mundo diferente, mais preparado você vai ter um adulto que vai compreender a pluralidade desse mundo. Acho que uma segunda coisa é expor as crianças ao risco. Expor as crianças ao tombo, expor as crianças à falha, expor as crianças a erro. Porque a aprendizagem ela vai provir do acidente, vai provir do... Não estou falando de acidentes, de riscos de vida, né? Uhum. Mas de que o tombo seja bem-vindo, a queda seja bem-vinda, a falha seja bem-vinda, né? Que ele não tema, ele seja estimulado a se desenvolver a partir desses... Se está errando, se está tombando, é porque está aprendendo alguma coisa nova.
Eu vou tocar violão, vou aprender violão, vai sair um horror a minha primeira música. Eu vou tocar... Se eu parar nesse momento e falar, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não consigo acertar uma música, uma nota aqui e parar, de novo eu vou começar a atrofiar a minha musculatura em lidar com o fracasso, lidar com a queda, lidar com a dificuldade. Então, acho que expor a nossos filhos, né, a certeza, né, da falha no processo de aprendizagem, acho que isso é educativo. Não é acertar sempre, não é ser o melhor, não é ser o campeão, não é não jogar, não dar uma bola fora. É lidar com o erro. Acho que o erro tem muito pouco lugar na educação. E na cultura nossa, né? A gente vive na cultura do apito, né? Você erra, alguém vai lá e aponta, você fez bobagem ali. Então a gente fica acuado. Então criamos adultos com medo de errar, com medo de se expor, com medo de pagar mico, com medo de falar uma bobagem, né? E estão todos prontos. Então já é uma cultura que tem os dois lados. Eu com medo aqui de me expressar, de falar uma bobagem, e do outro lado alguém pronto para apontar uma falha, tirar um sarro, fazer uma zoeira, parará, parará. Então há um risco nisso da gente criar um mundo que não acolhe o processo, o coração do processo de aprendizagem e desenvolvimento, que é o erro. O erro faz parte não é o foco do trabalho, mas é presente e permanente em qualquer processo de aprendizagem e desenvolvimento. Você falou de, às vezes, expor o filho ao risco, entre aspas, né? Às vezes os nossos ouvintes ficam com muito medo e com razão, né? Diante da violência, principalmente nas grandes cidades, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e acabam confinando as pessoas em condomínios fechados, em carros blindados, né? Eu tenho a impressão que isso prejudica muito a convivência, né? Que a gente tem falado aí com as pessoas diferentes, experiências diferentes de vida, né? Andar pela cidade, é tão positivo isso, né? E as pessoas acabam perdendo por causa da violência. Não, acho que essa cultura do medo, quem está me ouvindo aqui, ouvinte, alguém que está, sei lá, em São Paulo ou fora, né? Qualquer contribuição que você possa fazer na sua comunidade para diminuir um pouco essa cultura do medo, ou seja, a gente abrir espaço para essas colisões inesperadas, para encontrar o outro, enfim. Tive uma experiência hoje muito interessante, né? Que a gente fez uma caminhada agora de tarde com 80 jovens que estão mergulhados numa imersão chamada Water Innovation Lab. Ou seja, são jovens, é um encontro que acontece em várias cidades do mundo, onde se reúnem jovens para explorar soluções frente aos desafios ligados à temática da água. E uma das ações que eu desenvolvo é um projeto que eu criei com o Luiz de Campos, chamado Rios e Ruas, e a gente gera essas experiências de rua, de levar jovens e adultos e crianças, enfim, para aprender sobre a cidade, sobre a temática especificamente dos rios de São Paulo, lá onde os rios estão. Ou seja, a gente não manda só por PowerPoint, por PDF, como é que é essa história, a gente não dá aula online. A gente vai para a rua. E na rua você está exposto ao estranho, você está exposto ao imprevisto, está exposto ao outro, né? Então a gente teve duas experiências muito fortes, que eu estou com elas guardadas até agora aqui. Uma, a gente encontrou uma senhora numa casa muito estranha. A gente parou nessa casa, era uma casa muito, muito estranha. O que ela tinha de estranho? Ela não tinha grades. Era uma casa com um portãozinho baixinho, que nem aquelas casinhas de interior. Tinha lá sua gradezinha, seu portãozinho com cadeado, enfim. E lá mora a dona Malu. E a gente já a conhecia porque a gente parou nessa casa estranha para falar, quem é uma pessoa em São Paulo que não gradeia o muro, que não põe câmera, que não põe cachorro, que tem um portão, como era o portão do interior, assim, na cidade de São Paulo. Bom, a dona Malu, ela apareceu, acolheu lá o grupo, eram 40 jovens. Ela conversou sobre as histórias, falou do marido dela falecido já. E ela, uma pessoa que tem uma casa desse jeito, é uma pessoa que está mais disposta a interagir com os outros. Enfim, ela lá interagiu, super amorosa, super acolhedora, contou as histórias dela, recebeu o grupo e logo a gente seguiu a caminhada. Passou alguns metros, a gente atravessou um farol, e um farol, éramos 40 pessoas atravessando na rua, né? Um grupo, tinha gente lá do Peru, gente da Paraíba, gente de Minas, era um grupo grande de jovens, e eu parei assim na frente dos carros, né? Para deixar o grupo inteiro passar, para o grupo inteiro caminhar, e o rapaz ali, ele parou, atrasou talvez o curso dele 15 segundos, ou 20 segundos, para o grupo inteiro passar. Quando passou o grupo, o carro passou, e eu não posso falar no rádio aqui o que esse cara me falou, mas ele me xingou um bocado, né? Você é um mal educado, é um absurdo, tem que respeitar o trânsito, o farol. Isso num domingo, às 3 da tarde, na Vila Mariana.
E é uma pessoa transtornada, uma pessoa agressiva, né? Então ele falou e estava muito, muito ofendido de ter perdido assim a liberdade de movimento dele, de ter, num sinal verde, ele ser impedido de caminhar. Ele soltou os cachorros, né? Eu voltei com a visão da senhora, da dona Malu, e desse camarada que é a diversidade da cidade. A gente vai encontrar gente extremamente acolhedora e gente extremamente indisposta a se relacionar, intolerante, intransigente, agressiva, enfim. E essa tensão é a tensão da cidade de São Paulo, a tensão a qual a gente está exposto. Eu não vou deixar de andar na rua, de atravessar e de pedir a gentileza de interromper por 10 segundos a passagem de um senhor, de uma senhora, por conta do medo de encontrar um doido na rua falando: sai daqui, que essa rua aqui é minha, a rua não é para pedestre, a rua é para carro. E vocês estão impedindo aqui. Num domingo isso. Num domingo. Eu acho que essa musculatura de saber lidar com, né? E a gente está hoje também num clima muito de muita animosidade, nesses últimos 2 anos. A gente vê pelas redes sociais as intolerâncias, a intransigência, a radicalização das posturas, né? E a gente saber, de alguma forma, reduzir, né? Ou tirar o acento dessa tensão, né? Não levar isso tão a sério, a gente acessar níveis onde a gente encontra a nossa humanidade, nosso desejo de respeito, de afeto, de companhia, né? De aceitação. Esse é o lugar. Eu estou falando disso muito pela escola do Aikido, mas a vida inteira, assim, muitas outras coisas que eu vinha acumulando me levam para esse lugar, de ser alguém que trabalha para não combater, para diluir ou para dissolver um pouco a cultura do medo do outro, do medo do estranho. E a gente abre um jornal, a gente abre o Facebook, a sensação que eu tenho é de que lá fora é melhor ficar em casa, porque lá fora é um perigo, está em guerra, né? As pessoas podem me atirar, podem bater em mim. Isso é uma realidade muito, muito perigosa da gente tomá-la como definitiva. Deixa eu mandar um abraço para alguns ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook. O Dirceu Brumati. Abraço, Leandro. Estou sempre ligado na Rádio Bandeirantes. Ele é de São Caetano do Sul. O Zago, massagista. O Alberto Albuquerque. Boa noite, Leandro Gouveia. Tem um monte de ouvinte aqui. Hamilton Pedroso de Aguiar, Adilson Meneghetti, Walter Domingues Pedrosa, Edson Domingos da Silva, também pelo Twitter, o César Augusto Ramos, @Leandro Gouveia, @RBandeirantes. Pode deixar seu comentário, sua pergunta para o José Bueno. E também pelo WhatsApp, o Cláudio Long, de Itanhaém. Boa noite, estou acompanhando o programa Bandeirantes Acontece pela internet. O programa está nota 1000. Um grande abraço. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. A transmissão em vídeo tá ok, Danilo? Tá no seu celular, tá ok? Nosso ouvinte que estiver no Facebook aí pode nos avisar aí se consegue acompanhar também a entrevista ao vivo em vídeo, que a gente está transmitindo também pelo Facebook. facebook.com/Rádio Bandeirantes é o nosso endereço. E sobre liderança, né? Você falou sobre os adultos que chegam a idade mais avançada, enfim, depois da adolescência, com medo de pagar mico, né? Porque geralmente as crianças não têm esse freio, né? Aí chega na idade adulta, fica travado e muitas vezes com medo de falar em público. O Aikido também pode ajudar nesse sentido e até no trabalho, né? Em relação à liderança? Eu acho que está colocando um ponto assim importantíssimo, que é isso de ser uma aprendizagem que te conduz a essa confiança de expressar quem você é. Ou seja, expressar sem medo do erro, sem medo de ser quem você é. Enfim, as pessoas às vezes elas ficam muito, muito ressabiadas. Mas eu não tenho idade para fazer isso, eu não tenho... Meu corpo não está... Então aquela exigência, aquela cobrança interna de não estar na condição ideal, de saúde, de bem-estar. Então o que eu coloco é que são todos bem-vindos a estar lá do jeito que são. E o trabalho é encorajar a pessoa a recuperar essa confiança em ser quem ela é, em se expressar do jeito que ela sabe. Isso eu estou falando do Aikido, mas se eu fosse um escritor, eu estaria contribuindo, encorajando as pessoas a escreverem do jeito que elas escrevem, do jeito que elas têm histórias para contar. Então, acho que isso de fortalecer o potencial, né, a fortaleza de cada um, acho que isso é uma coisa que foi extremamente preciosa para mim e para todas as pessoas. Acho que já passaram mais de 20 mil alunos lá pelo Dojo Harmonia. E se ficou um dia, se ficou 2 meses, se ficou 3 anos, se ficou 10 anos,
todos levaram essa força, né, em se expressar sem medo. Ou seja, autoconfiança não é você sair, tá pronto para bater em qualquer um, tá pronto para lidar. Não, você tá pronto para expressar quem você é. Ou seja, se a gente passar nossa vida dedicado apenas a isso, né, a reconhecer qual que é o teu talento, qual que é a tua qualidade e expressá-la sem medo, expressá-la sem reservas, o que você é, sem cerimônias, isso acho que já seria um grande ganho na história de uma vida. Todas as idades, né, podem praticar o Aikido, não tem, acho que não exige muita habilidade física, né? Como é que é nesse sentido? Não acho que é uma arte que ela acolhe, tipo, gente de mais idade, acolhe mulheres, homens, crianças, né? Acho que a gente tem hoje o Aikido. O Aikido é uma arte marcial de tradição ancestral, mas ela é relativamente jovem na sua criação. Ela é da época da guerra, ou seja, de 1940. Chegou ao Brasil na década de 60. E quando eu comecei, eram pouquíssimas escolas que tinham no Brasil. Hoje a gente tem, em muitas cidades, pelo país todo, uma ou outra escola com algum professor compartilhando essa cultura, essa filosofia, essa arte, esse esporte. Porque é um conjunto de tudo isso. Então, acho que eu convido, encorajo aqui todo mundo que está ouvindo a dar uma olhadinha. Bota lá Aikido na internet, bota lá Aikido na internet, na sua cidade. Visita um lugar, conheça o professor, veja qual é que é o clima, né? E logo você vai se ver. Às vezes você vai perceber que o professor ele puxa mais para o lado da defesa pessoal, do desarmamento, ele tem uma pegada mais... Às vezes é um professor com uma formação diferente que vai trazer maior alimento, né, para a cultura, para a filosofia, para o entendimento de como o Aikido pode ser útil no seu dia a dia, sabe lidar bem com esses alunos. Merece dar um pulo e visitar, se tem na sua cidade, eu espero que sim, uma escola de Aikido, conversa com o professor e manda um abraço aqui do Zé Bueno, que está andando nessa estrada aqui há já quase 33 anos. Muito bom. Ó, daqui a pouco a gente vai para outros assuntos na conversa com o José Bueno. A gente vai prestar serviço agora com informações das estradas nessa volta do feriadão. Antes eu mando um abraço para o Danilo Jesus, de Camburi, São Sebastião, Litoral Norte. Está ouvindo a gente do Condomínio Master. Ele está trabalhando agora, né, Danilo? Grande abraço para você. Também o Marcelo, biólogo de Peruíbe, escutando o programa para ficar informado para a semana. Grande abraço para você. Tem vários ouvintes aqui participando. Daqui a pouco eu vou registrar as perguntas que chegam pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, também pelo Facebook. Na nossa transmissão ao vivo, agora sim, voltamos a transmitir ao vivo. Fábio Amaral, a Bete Canudo, da Praia Grande, Risa Medici, Sônia Maria Finotti, enfim, um monte de gente assistindo a gente também aqui no Facebook da Rádio Bandeirantes. E também você pode comentar pelo Twitter, @rbandeirantes ou @leandrogolveia. Aqui, o seu domingo continua vivo. Bandeirantes acontece. O sinal vai marcar 10 horas e 15 minutos. A gente continua aqui no Bandeirantes Acontece, na Rádio Bandeirantes. Conteúdo que faz a diferença. Manda um abraço para Flora Rodrigues, Marcelo Rocha, de Itapecerica da Serra, Vanilda Moreira. Bom programa, que você tenha uma boa semana. Vanilda, da Praia Grande. Rômulo Roma, boa noite. Palmeiras vice-campeão, ele coloca aqui. Risa Medici, já mandei um abraço. Diar Menezes, Cláudio Augusto, Luiz Carlos Coelho, Fábio Amaral, todo mundo assistindo a nossa transmissão pelo Facebook da Rádio Bandeirantes, facebook.com/Rádio Bandeirantes. Você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, Eduardo Andrade, todo mundo aqui assistindo o nosso programa. E também pelo WhatsApp chegando algumas mensagens. Você, José Bueno é arquiteto, é urbanista. A gente está conversando sobre educação não formal, sobre liderança por meio do Aikido. Mas o José Bueno, como eu disse, também é arquiteto e urbanista, muito preocupado com o meio ambiente, né?
José Bueno, que tem um projeto, inclusive, chamado Rios e Ruas. Pode falar um pouquinho sobre ele? Rios e Ruas é um projeto criado há 7 anos atrás, quando eu conheci o meu querido parceiro Luiz de Campos Júnior. Deve estar aí na rádio aí ouvindo, a gente estava junto agora há pouquinho. E ele trouxe, assim como estudioso, pesquisador, geógrafo, já há muitos anos, uma realidade que eu desconhecia. Aos 50 anos eu não tinha a menor ideia, que era a quantidade enorme de rios que São Paulo cobriu. Ou seja, se a gente pergunta dos rios da cidade, a gente vai falar do Tamanduateí, do Aricanduva, do Pinheiros, do Tietê, do Ipiranga, e já começa a sumir o nome dos rios, porque são uma meia dúzia, 5, 6, 10, né? Um grande conhecedor vai falar de uns 15 rios. Mas, pasmem, ouvintes, a gente está falando de uma cidade que cobriu, no mínimo, 300 cursos d'água. 300. Isso é município de São Paulo, não estamos falando do estado de São Paulo. Então, essa realidade foi tão chocante de ver, assim, então ele apresentou um mapa com essa hidrografia enorme, né? Que hoje ela está coberta por avenidas, são fundos de vale, então a gente tem várias avenidas principais da cidade, cobrindo esses rios. A gente fala da 23 de Maio, Avenida Pacaembu, Avenida Sumaré, né? E outras vias expressas que deram lugar ao trânsito, tirando da nossa convivência os rios. Foi muito forte essa experiência, ou seja, a gente, logo depois de conversar sobre isso, a gente fez uma caminhada, porque fiquei desconfiado se tinha algum rio perto da minha casa. Ou seja, se tem 300 rios, e ele falava, qualquer lugar que você tiver, você vai dar uma caminhada de 10 minutos e a gente vai cruzar com o rio. E no Butantã, ali perto do Instituto Butantã, a gente fez uma primeira exploração, perto de onde eu moro, e a gente se deu conta de que eu morava do lado de uma nascente de rio, do rio Iquiririm, formador do Pirajussara Mirim. Então, esses rios entraram em mim, né? Ou seja, essa informação fascinante, né? E sensorial, porque a gente viu a condição dessas nascentes, a gente acompanhou o curso inteiro desse rio até a foz, praticamente dentro da cidade universitária. E de lá para cá a gente tem promovido esse mesmo tipo de experiência, que é encantadora e ao mesmo tempo ela provoca sentimentos, né? De tristeza, de indignação, de questionamento, né? Será que é possível a gente voltar a ter essas águas? O que é necessário ser feito pelo poder público, pelas pessoas, pelos educadores, né? Para a gente pensar numa cidade diferente da cidade que a gente recebeu. É uma cidade que ignorou e tirou os rios da convivência urbana. Então, como arquiteto, como urbanista, a gente acredita que é necessário, é desejável, é possível. Não é mais uma realidade fantasiosa. A gente tem visto vários casos pelo mundo de cidades que cobriram seus rios e estão agora descobrindo, ou seja, por questão dos desafios das mudanças climáticas, da própria interação, da própria formação, né, de cidadãos próximos das suas águas. Então estamos trabalhando para, no futuro, a gente ter uma cidade com seus rios limpos, livres, e que a população, não só o poder público e as agências controladoras, as companhias de saneamento, tem sua grande responsabilidade, mas o interesse popular, o interesse da população é fundamental nesse processo de mudança. Como é que a gente vai cobrar, como é que a gente vai desejar uma coisa que a gente sequer conhece? Ou seja, a gente está trabalhando num aspecto de mudança cultural, é um processo de educação, de reeducação da cidade, de ressignificação dessas águas, e partimos do princípio simples, que rio não morre, os rios estão todos onde sempre tiveram. Ou seja, se quem estiver ouvindo quiser começar a nos ajudar, por favor, não expressem mais que São Paulo tinha rio. E rio era uma coisa do passado. Eles estão aí. Eles estão aí. Escondidos, mas então, estão. Eles estão aí. Eles estão sofridos? Estão. Eles estão sujos? Estão. Eles estão poluídos? Estão. Eles estão ignorados? Estão. Mas a melhor notícia é que eles estão vivos. Mas a gente, claro, tem o poder público, que precisa tomar grandes atitudes, né, com grandes investimentos, mas o que cada um de nós pode fazer? Quem mora perto de algum córrego, ou de um rio mesmo, o que pode começar fazendo? Lógico, não jogando coisas no rio já é uma primeira. Já é uma primeira uma boa coisa. atitude, Não, né? Eu acho que você já deu. A primeira coisa é a gente não continuar tratando o rio como o melhor lugar para jogar o nosso xixi, nosso cocô, nossa lixeira. Uma lixeira pública. Aliás, até esse senso de que o rio não pertence a nós, o rio pertence a alguém. Não, o rio nos pertence. É o nosso patrimônio aqui na cidade, né? E conjugar o rio no tempo presente. E acho que a chave, se alguém sair desse bate-papo aqui com uma certa pulga atrás do olho, será que tem um rio perto da minha casa? Será que eu não estou vendo alguma coisa que está aqui?
E muitas vezes essa história, essa memória está nas pessoas mais velhas do teu bairro, da tua região, que vão falar, não, é verdade, aqui tinha. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, a gente brincava nesse rio. A gente pescava nesse rio. A gente tinha esse curso d'água. E a gente, de certa forma, a gente concedeu essa transformação que é cobri-los e tratá-los como alguma coisa que não deve... É um problema. A gente ouve muito assim que os rios na cidade são um problema. Porque a imprensa, quando joga o resultado de uma enchente, ela não fala assim, nossa, o rio ele transbordou, ele trouxe... As suas águas voltaram a ocupar o terreno dele. Não é um fenômeno natural bacana. Até porque geralmente causa muito prejuízo. Né? Muito prejuízo. Até morte. Então ele vem como, nossa, o rio ele causou morte, causou prejuízo, causou afogamento, causou transbordamento, causou um prejuízo no tráfego. Então tem essa conotação perversa de que os rios eles atrapalham a vida na cidade. Então, de certa forma, a gente está refletindo e questionando se é isso mesmo, né? Ou se não fomos nós que ocupamos essas margens, nós que canalizamos, nós que mudamos o seu curso e estamos sofrendo uma consequência de decisões passadas, né? Então, qual que é a decisão atual? O que pode ser feito? Então, se alguém sair daqui hoje, assim, já intrigado, nossa, mas será que é possível? Será que esse cara está falando de abrir um rio numa avenida? Eu estou falando exatamente disso. Não vai ser para agora, mas a gente já vai abrir pequenos trechos. Então, a gente está muito comprometido em criar pequenos episódios na cidade, pequenos. Cuidado com uma pequena nascente, cuidado com um pequeno curso de rio, recuperação de um rio que está aberto, mas está ignorado. Por exemplo, o que já foi feito? A gente tem, esse rio onde eu conheci, onde nasceu o projeto Rios e Ruas, é um rio que tinha uma nascente degradada, ou seja, depósito de entulho, escuro, um lugar assustador. Um outro caso recente e atual, na Praça Homero Silva, a chamada hoje de Praça das Nascentes. Ou seja, as pessoas elas ocuparam essa praça, a comunidade ocupou essa praça, como ocupou as nascentes do Iquiririm, e hoje é um lugar de convivência. Hoje é um lugar onde a gente encontra crianças levando peixinho para nadar no lago do rio. E há 7 anos atrás as pessoas nem chegavam lá porque era um lugar assustador, um lugar sujo, fedido. Um lugar, era um não lugar, né? Não era sequer um lugar. Então, essa intervenção da comunidade local, né, em preservar um pequeno trecho, a gente fala muito do fazer pequeno. O sonho é grande, o fazer é pequeno e a ação é já. Então, a equação nossa não é aguardar recursos, montantes, decisões políticas complexas, né, que vão repercutir ao longo de muito tempo, mas fazer pequenas ações. E as ações de interesse. Ou seja, onde a gente está atuando? A gente está atuando em despertando o interesse da comunidade pelo bem precioso que são as águas. Tem muito a ver também, né, com a questão de relação. A gente falou de relação de um com o outro, né? De pessoas umas com as outras, mas também da pessoa com a natureza, com o ambiente em que ela vive, né? Aí o Aikido entra de novo, né? Ou não? Eu não deixo de ser Aikido. Eu vejo o Aikido em tudo quanto é canto, né? Me dá um problema, eu vejo o Aikido. O Aikido que ele gosta de problema. É um cara treinado para lidar com os problemas. Ou seja, a escola do Aikido é a escola do problema, a escola do desafio, a escola da tensão, a escola da resistência, do enfrentamento disso com sensibilidade, com tato, com inteligência para articular o que é necessário e possível ser feito num curto espaço de tempo. Então, a gente sabe que é um grande abacaxi, mas a gente se envolveu... Faz parte da minha história esse abacaxi. Não é alguma coisa que alguém criou que não tem nada a ver com isso. Eu tenho. O meu distanciamento, o meu desinteresse faz parte da encrenca. Eu posso começar a resolver esse problema me interessando por essa temática. E tratando a água não como um recurso de consumo, o melhor lugar para o meu xixi, meu cocô, mas como algo que merece o meu interesse, merece a minha mobilização, merece o meu envolvimento. Olha, a Paula aqui está falando, o programa é excelente, né? Os ouvintes gostando muito e dizendo que o marido dela é admirador do Aikido. Opa! E aí disse que o Aikido é totalmente abrangente, né? Falando exatamente isso. Aliás, manda um abraço também para o Paulo Roberto, motorista, que trouxe o José Bueno aqui à Rádio Bandeirantes. Estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, não é isso? Exatamente. Eu peguei o carro, eu estava atrasado para chegar aqui. Falei, que rádio você está ouvindo, Paulo? Ele falou, estou ouvindo a Bandeirantes. Então fica ligado que eu vou entrar já aí e vou te mandar um abraço. Então um abraço do Leandro, um abraço meu. Um abraço, bom trabalho aí, bom fim de expediente.
Enfim, vários ouvintes participando. E aí tem um outro projeto que eu queria que você comentasse também, que é o 50-70. Ótimo. Para pessoas de mais idade, é isso? Olha, eu tô com 57 anos hoje, então isso aí você também nasceu. Eu falo muito do poder explosivo de um cafezinho, né? Então eu tomei um cafezinho com o Luiz de Campos, nasceu o Rios e Ruas. Eu tomei um cafezinho com o Mauro Sato, nasceu o 50-70. Depois a gente toma um café aqui na saída, então. Vamos tomar, e o cafezinho sai coisa interessante quando você toma um café bem tomado com alguém, discutindo alguma questão comum, né? Quem é o Mauro Sato? O Mauro Sato é um colega da época do Aikido, ou seja, então é um amigo de mais de 35 anos de amizade. E a gente se reencontrou recentemente, interessados em fazer, enfim, vamos, depois de tantos anos, vamos fazer alguma coisa junto, que havia um respeito, um carinho recíproco, né? Mas a gente nunca acabou fazendo nada juntos. E a gente se deu conta de que a gente morava nesse território entre os 50 e 70 anos. O Mauro é um atleta, o Mauro foi um publicitário muito renomado. E a gente começou a perceber que talvez houvesse alguma coisa a compartilhar, a contribuir nesse momento de vida, onde as pessoas aos 50, 60, 70 começam a achar que já não é mais lugar delas, já não tem mais interesse, já começam a cair num lugar, num certo limbo social, que a própria cultura nossa alimenta, né? Ou seja, é um cara já meio fora, é um cara velho, é um cara meio fora, ele não acompanha a revolução digital, ele já é um cara meio fora do tempo. E a gente começou a questionar. Eu estou nos momentos mais criativos da minha vida, desde os 50 anos, né? Ou seja, comemorei meus 50 anos fazendo uma cicloviagem de Amsterdã a Munique, sozinho, refletindo sobre o que me importa, o que me importa para eu viver bem no meu país, na minha cidade. E o Mauro também trouxe essa inquietação e criamos um projeto voltado a aproximar presencialmente, digitalmente, online, pessoas nessa faixa de idade. Tem muitas iniciativas abrigadas pelo Lab 60+, que está acolhendo muitas ações. Nós somos apenas mais uma. E agora o que tem de diferencial na nossa iniciativa é o encontro presencial. A gente tem gerado rodas, já aconteceu aqui em São Paulo, já aconteceu em Belo Horizonte, já aconteceu em Curitiba. Estamos começando a pipocar essas rodas em outros territórios para explorar o que importa para nós, entre os 50 e 70 anos, e qual é o potencial criativo a ser explorado. Ou seja, tem muito fogo para ser queimado, tem muita vida para ser expressa. Na época que a gente acumula uma certa experiência, há muitas vezes mais tempo disponível para você investir, para você empreender, para você arriscar, mas você precisa sair desse lugar do já vivi, já sei, já entendi, já não dá mais. Tem que sair desse lugar acomodado, vamos dizer assim, para se expor novamente ao risco, se expor novamente ao empreendimento, se expor novamente ao novo. Né? Então, estou muito entusiasmado. A gente vai ter na segunda-feira, amanhã, se quiser interesse, manda, a gente vai ter um Zoom 50-70, que é um bate-papo online, tipo uma plataforma parecida com o Skype, onde quem tiver interesse em participar, é só clicar lá, né? Depois eu posso te mandar o link direitinho de qual que é essa, ou manda um e-mail para mim e eu convido para o link, a pessoa acessa o link e vai ouvir, vai encontrar uma série de pessoas que já participaram de alguma roda, que já me conhecem, que estão interessadas em saber, que estão interessadas em abrir uma roda na sua cidade, no seu local. E é uma estrutura muito simples, onde a gente reúne, de 20 a 40 pessoas, durante um período de tempo curto, de umas 3, 4 horas, para explorar de modo divertido, de modo leve, de modo respeitoso, quem somos, o que queremos, com quem estamos. Qual que é o e-mail, então? Zero Bueno, esse é meio pessoal, zero escrito ZERO, zerobueno@gmail.com. É Zé Roberto, é isso? É de Zé Roberto. Zero Bueno. É de Zero Bueno. Tem Meu avô já dizia, tem o Humberto, Zé Roberto e o Dois Berto, que ainda tá para nascer. Então escreva, se tiver interesse. Zé Roberto. Manda esse zero Roberto. Zé Roberto não, vamos lá. Zerobueno. @gmail.com. Vai ser bom saber aonde está pipocando esse interesse, de repente é distante aqui de São Paulo, e a gente vai, na medida do possível, poder atender e poder, no mínimo, convidá-los para o Zoom, que é uma plataforma onde a gente vai poder conversar durante uma hora e pouquinho, com pessoas interessadas em expressar esse potencial. Pessoas que falam, nossa, eu tenho o que oferecer ainda, eu tenho o que viver, eu tenho o que fazer, eu tenho o que empreender. É com essas pessoas que a gente quer falar. E as suas outras atividades com Aikido, onde que o pessoal pode te achar?
Olha, então, as 3 frentes minhas atualmente é o trabalho com Aikido, não só o trabalho, a prática regular, que eu mantenho até hoje, uma prática todas as quartas-feiras à noite. A gente tem um encontro para a prática física do Aikido, lá no Dojo Harmonia. E muito do Aikido meu está sendo oferecido hoje em universidades, na Fundação Getúlio Vargas, nas escolas de inovação, grandes empresas, enfim, inúmeros lugares onde essa cultura do Aikido hoje se mostra atualíssima, né? Para a gente lidar com um mundo cheio de desafios. Um segundo trabalho é o Rios e Ruas. Então eu posso deixar aqui o endereço de como saber mais. Vamos lá. dojoharmonia.com.br. A gente tem uma página que conta um pouco do Aikido, conta um pouco da escola, o que acontece no dojo, que é esse campo da exploração da criatividade. Dá uma espiada no dojoharmonia.com.br. Sobre Rios e Ruas, fácil, rioseruas.com.br. E também no Facebook, a gente tem uma comunidade enorme no Facebook, muita novidade acontecendo lá. Rios e Ruas é o facebook.com/Rios e Ruas. E essa nova iniciativa que está germinando agora, o 5070, o site ele é escrito 5070, não em numeral, em escrita.com.br. Também no Facebook, tem página, tem grupo. Então é um projeto que está germinando, que está começando. Tem um potencial incrível. Ou seja, acho que o mundo inteiro está envelhecendo. Ou seja, hoje o 50-70 era o antigo, 30-50. Né? Ou seja, a gente tem um potencial de vida e de criação enorme e que está se manifestando no mundo inteiro, que tende a se tornar cada vez mais velho. Né? Muito bem. E aí, na próxima terça-feira, então, a roda de encontros Matutaí vai receber o José Bueno com a luta diária de educar, 7 de novembro, terça-feira, do meio-dia às 14h, na Livraria da Vila, que fica na rua Fradique Coutinho, 915, na Vila Madalena. Quem quiser mais informações, matutaí.com.br. O Matutaí faz encontros mensais, aí, discutindo principalmente educação. Inclusive, em dezembro, um outro encontro, a relação entre pai e mãe e sua influência sobre os filhos, com o administrador de empresas, psicólogo de casais e especialista em orientação para pais, Luiz Alberto Hans, e isso em dezembro. Quem vai estar nessa terça-feira é o José Bueno, que conversou aqui com a gente no Bandeirantes Acontece. Convida o nosso ouvinte aí para esse evento, conta como é que vai ser mais ou menos, e já agradeço sua participação aqui no nosso estúdio. Zé. Bom, Leandro, querido, obrigado. Agradeço demais aqui essa oportunidade de falar, não só contigo, mas eu estou falando aqui, de repente, com gente do Brasil inteiro, gente ouvindo, gente sabendo um pouco mais sobre o Aikido, sobre os rios, sobre a maturidade, enfim. O bate-papo na terça-feira, então tem lá o esquema de inscrição, é um bate-papo voltado para pais e mães interessados em saber como lidar com os desafios e o próprio processo de educação no dia a dia. Ou seja, talvez haja alguma coisa que a cultura do Aikido possa contribuir, talvez haja alguma coisa que a minha própria experiência como pai, tem 2 meninos já homens, né, o Danilo e o Daniel, tem uma pequena neta, acabou de chegar agora, a Tereza, e com certeza a minha experiência pessoal como pai, como educador, e como professor, e como facilitador, vai estar presente lá. Não com todas as respostas, ou seja, está longe de mim de trazer como resolver a questão da educação, que é algo muito, muito complexo e muito singular em cada família, mas acho que no mínimo arejar espaço para abrir novas perguntas, né? Do que ainda não estamos percebendo, do que eu não tinha ainda sacado, do que eu não tinha imaginado possível, né? Então, no mínimo, vai ser estimulante para papais e mamães interessados em formar cidadãos prontos para um mundo que vem pela frente, que é um mundo muito, muito novo e muito surpreendente. Muito bem. José Bueno, arquiteto e urbanista. É faixa preta em Aikido, existe ou não? Faixa preta, eu já não consigo nem contar direito. São 33 anos de história, faixa preta 4º Dan. E o interessado em fazer o Aikido tocar outros campos de conhecimento, como a psicologia, como a sociologia, as empresas, os negócios e a educação, com certeza. Bem interessante. Só encerra aí com um contato aí para o nosso ouvinte falar com você. Um contato... Facebook no José Bueno. José Bueno tem aquele problema lá que estourou muitos amigos. Gente que vai entrando, a gente vai dando um jeito de lidar, mas o José Bueno tá lá no Facebook bonitinho. E o e-mail?
leandro@gmail.com. Então vai ser um prazer, na medida do possível eu vou responder a quem tiver interessado, seja nos rios, seja na maturidade, seja na educação, seja no Aikido. Então só paciência comigo, que às vezes o tempo para responder às vezes não é na hora, não estou sempre ligado aqui na telinha. Mas vai ser um prazer ouvir e, na medida do possível, poder estar atendendo cada um que tiver interesse em conversar. Muito bem, valeu pela entrevista, ó, José Neto de Barros do Guarujá, entrevista sensacional. Tem também o nosso ouvinte aqui, o Cláudio da Praia Grande. Já falei, é o melhor programa da rádio e a entrevista melhorou. Que beleza, sucesso. Zé Bueno, grande abraço para você e até a próxima, hein? Boa noite, boa semana. Obrigado, Leandro. Obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal da Bandeirantes. E vamos embora.